Aqui conosco no Portal HSM, Carlos Ferreirinha, presidente da MCF, um dos maiores especialistas na gestão de luxo do Brasil. Muito obrigada por participar da entrevista. Obrigado pelo convite. Primeira pergunta é, a premiumização é uma estratégia fundamental e que diferencia uma empresa da outra? Olha, eu seria talvez presunçoso dizer que é uma estratégia fundamental. Acho que ela é uma estratégia que entrega uma possibilidade de diferenciação estratégica para esses novos tempos. Isso eu tenho que afirmar. Então, a empresa que não tem uma estratégia de premiumização, ela não será competitiva? Em hipótese alguma eu posso dizer isso. Mas a empresa que fazer uso dessa ferramenta de diferenciação, dessa estratégia de premiumização, ganha uma vantagem competitiva perante o seu consumidor ou perante a base dos consumidores disponíveis. A premiumização, ela destaca a possibilidade para uma categoria de produto ou serviço dialogar por outros tipos de elementos, que não sejam mais pela função, mas por um diálogo muito mais de experiência, emocional, muito mais por desejo e não necessidade. Então é a capacidade de destacar produtos e serviços da sua categoria tradicional e elevá-lo a um outro patamar de observação e percepção do consumidor. Fundamental, não posso dizer, mas interessante fazer uso dela para que pouco a pouco se mantenha um outro tipo de possibilidade de estímulo ao consumidor, sem sombra de dúvida, passa a ser essencial essa alternativa. Ferreirinha, e como utilizar o conceito do premium para trabalhar, por exemplo, a reformulação, a remodelação de uma marca? Muito interessante isso. Em alguns momentos, Patrícia, tem a estratégia que é pautada somente numa atividade de marketing. A água não mudou o conteúdo, a matéria-prima da água continua exatamente a mesma, a embalagem sequer foi alterada, mas o rótulo mudou. E o rótulo já traz ali que essa água passou a ser premium ou especial ou supreme, o que for. Isso é uma estratégia de marketing. Totalmente de encantamento, que tem dia e hora para começar e terminar, é basicamente para dizer para o consumidor que esse produto também está fazendo uma alteração. Em alguns outros momentos não. Você tem uma estratégia de mudança verdadeira da entrega final. As salas premium de cinema. O filme é o mesmo, mas nessas salas premium você tem o assento diferenciado, a entrada diferenciada, o produto que se serve ali de guloseima já foi alterado, então você tem uma proposta de valor verdadeiramente alterada. Mas em alguns outros momentos você tem a estratégia do carro de aventura, premiumizado pelo conceito da aventura, que não virou um carro off-road. Se colocar parte desses carros de aventura na trilha, vai quebrar. Mas ele estimula o consumidor a uma percepção diferenciada. Ou você tem o surgimento de um novo plano de saúde, totalmente premiumizado, pautado na escola de gestão do luxo, utiliza isso como diferenciação, mas não somente diferenciação do impacto da percepção. Muda o produto, muda o delivery, muda toda a categoria, altera totalmente a forma de um produto tradicional de plano de saúde para esse novo produto ofertado no mercado. Então são muitas as estratégias que estão disponíveis para serem usadas e servirem como diferenciação. Você poderia falar um pouquinho sobre o conceito de trading up, trading down e dar alguns exemplos de empresas que se utilizaram bem desses conceitos para aumentar a base de clientes? O conceito de trading up, ele é basicamente a apropriação de movimentação do produto e o serviço por uma ou categoria diferente ou por uma ação diferenciada de percepção elevada, seja pela sofisticação, seja pela diferenciação, mas o trading up quer dizer, altere o seu produto do seu patamar natural de mercado, eleve isso a um outro patamar e você entenderá resultados diferenciados. São muitas as empresas fazendo uso nesse sentido. Vamos imaginar Volkswagen com CrossFox, faz trade up da categoria daquele monovolumezinho do lado Fox, leva esse carro a um patamar de percepção de aventura, de off-road, mas não é um off-road, mas elevou a percepção, educa o consumidor a perceber aquele produto como diferenciado, envolve aquilo num conceito absolutamente harmonioso de diferenciação de patamar elevado, assertivo, e isso tem sido uma categoria quase nova no Brasil. Essa categoria dos carros aventuras no Brasil, que é basicamente até muito diferente do que acontece no mundo. Você tem coleção Presage da Sadia.
onde você tem um corte de frios, de salaminho, de mortadela, de peito de peru, que tem um processo de maturação diferente daquele produto que está sendo dito, seja o salaminho ou o peito de peru, envolve ele numa embalagem totalmente diferente, altera o padrão de cores, altera toda a possibilidade de fazer com que aquele consumidor perceba essa coleção pressagem da Sadia para um nível diferenciado, o preço altera, o trading up leva imediatamente uma alteração de categoria de preço. Então são algumas empresas que têm feito bons trabalhos dentro dessa direção. E só para não deixar passar o trading down? Olha, o trading down é o que a gente quase o que a gente chama de sinônimo do mastígio. É onde você pega esse produto que estava na categoria posicionada de topo e leva ele para uma possibilidade de aumento totalmente de distribuição. Então você tem sorvete Häagen-Dazs que faz muito bem isso, aplica o mesmo preço, a mesma categoria premium dele, mas eleva o poder totalmente de distribuição. Então ele desce na pirâmide. Não somente o topo passa a consumir, mas uma pirâmide muito maior de consumidor. Trading down, tira ele do patamar de mercado e leva ele para uma posição maior. Você tem, ainda nesse conceito, você tem, vamos imaginar, Bradesco Prime no movimento de trade up, ou Bradesco de massa, cria essa unidade de prestígio, de primo que vai para o Prime. Ou você tem na base de democratização de acesso, você tem azeite premium galo. O azeite que é de massa, ele é levado para massa, para uma categoria premium, a massa acessando um produto que antes estava disponível só para a elite do consumo. Aí é um down. Aí é um down. Ele leva esse produto do topo para a massa muito maior de consumo. Quais são as principais oportunidades e desafios que você enxerga para o mercado de luxo e premium no Brasil? São muitas, né? Nós estamos vivendo um momento muito atípico e um momento muito especial quando olhando dentro da perspectiva mundial. Mas eu destacaria 2 movimentos: novo consumidor e nova geografia de consumo. O Brasil era um país onde o consumo da diferenciação, do especial, do luxo, do premium era basicamente concentrado em São Paulo e com um pouco de incursão no Rio de Janeiro. O Brasil hoje entrega, e é o único país da América Latina que entrega uma capacidade de ampliação geográfica que nenhum outro país da América Latina tem. Quando a gente fala de Colômbia é Bogotá, Chile é Santiago, Argentina é Buenos Aires, México é Cidade do México, era Monterrey, mas Monterrey vive todo o problema hoje do narcotráfico. Você vai para o Peru, é Lima. Isso é o retrato da América Latina. Sim. Mas chega no Brasil, nós estamos falando de Belo Horizonte, de Curitiba, de Porto Alegre, de Ribeirão Preto, de Macaé, no Rio de Janeiro, de Barra da Tijuca, de Pernambuco, de Manaus. O Brasil é um país que entrega uma possibilidade verdadeira e real de estratégias de consumo de luxo e premium num território muito maior geográfico de consumo e que está entregando, quase como consequência, um novo consumidor. A classe média aspiracional inclusiva no Brasil, após a China, é uma das mais importantes hoje no mundo. Você sempre fala nas suas palestras da questão da necessidade de capacitar os profissionais que trabalham no mercado de luxo no Brasil, né? Isso é uma verdade ainda, ou seja, nós temos ainda um déficit de mão de obra especializada nessa área. Sem sombra de dúvida. Eu te diria, Patrícia, até que o déficit dessa mão de obra é um déficit mundial. Parte dessas operações eram operações muito pequenas e pautadas na Europa, ou nos Estados Unidos, ou alguns outros países. Com esse surgimento de China, de Rússia, de leste europeu, de Ásia, de Brasil, de América Latina, não teve tempo suficiente para se treinar e capacitar essa mão de obra. Onde é que está a particularidade? A particularidade principal é que, de uma forma geral, a capacitação da mão de obra ela é pautada em cima de uma verdade absoluta da gestão, onde o produto e o serviço é a diferenciação. Então, você capacita o indivíduo a vender um produto ou a vender o serviço. E o que se precisa hoje, dentro dessa estratégia maior de luxo e premium, é capacitar uma base de profissionais que dialoguem emocionalmente com seus consumidores. Muito mais do que vender o produto ou vender o serviço, tem que estimular o consumidor por sensação e por emoção. Então, nós temos que ganhar um aditivo a mais na nossa competência profissional, em postura, em atitude, em verborragia, em vocabulário, em conhecimento, que é estimular o consumidor por percepções emocionais e sensoriais e não mais pelas funções
somente. Então essa é uma adição, esse é uma nova escola de capacitação e, evidentemente, de treinamento da mão de obra. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Muito obrigado, um prazer. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.